Oi, galerinha! Vamos mais uma aulinha de hoje, a nossa aula de física. Hoje a gente vai falar sobre os vetores e a importância de conhecer os vetores no nosso dia a dia, tá? Aula anterior, eu passei para vocês uma atividade que vocês iam assistir um filme e ia fazer a relação aí sobre a questão dos vetores, tá? Tive resposta de alguns alunos e gostaram. Por que assistir os filmes? O que tinha lá que tinha a ver com os nossos vetores? Bom, a gente vai ver agora. Bom, pessoal, inicialmente a gente tem que saber o que são vetores, né? Para a gente poder ir prosseguir com o conteúdo, tá? Podemos conceituar os vetores como grandezas vetoriais, mas o nome não é o mesmo? Vetoriais, segmento de seta. Então, vetor é uma representação de um segmento de seta, tá? E essas grandezas vetoriais, pessoal, elas precisam indicar três grandes coisas que são importantes para nossos estudos. O módulo, tá? Que é a questão numérica, que essa questão aqui, ela precisa e necessita ser positiva, se eu for expressar a numeração, senão eu sempre coloco como se fosse um módulo mesmo que é estudado lá em matemática, que é para garantir que os meus vetores, eles vão continuar sendo positivos, porque eu não posso ter um vetor negativo. Direção, que essa direção a gente vai ver mais à frente o que ela significa, em um sentido. Normalmente estudamos direção e sentido juntos, só que hoje a gente vai ver também a diferença entre os dois. E temos as grandezas escalares. Elas ficam perfeitamente definidas quando são indicadas o seu módulo. Então, nesse caso, a gente vai utilizar o módulo, tá? Como nosso parceiro aqui nas grandezas escalares. Grandezas escalares é como se fosse aquelas medidas que a gente estava estudando lá naqueles capítulos que a gente falava de quilograma, a gente falava de volume, que é centímetros cúbicos, litros, ml. Falamos também do tempo, que é medido em horas e minutos, pressão em ATM, tá? E área do corpo, que vai delimitar tórax, membros, e aí vai. Viu? Tudo isso entra nas grandezas escalares. Grandezas vetoriais entra só módulo, direção e sentido. E aí, os vetores? Uma grandeza vetorial possui não apenas um módulo, que é a questão, ou uma intensidade, uma questão de onde ela vai, o número, o cálculo, mas também ela está na direção e um sentido. Deve por ser representada por um vetor. Ou seja, a velocidade é uma grandeza vetorial, sabemos disso. Para especificá-la, não basta dar apenas o seu módulo. Por exemplo, 20 metros por segundo, ou seja, você vai dar somente a medida, mas também temos que ter a direção e o sentido, tá? Do movimento desse segmento. Em nosso estudo da mecânica quântica, veremos outros exemplos importantes de vetores, tá? Isso nos capítulos mais à frente. Todos os vetores do conjunto mostrado aí em cima, vocês estão vendo essa figura aí, galera, ó. Isso aí é um segmento de seta ou de reta que denominamos como vetor, viu? E aqui a gente vai falar sobre a direção e o sentido. A direção é uma reta onde o vetor está localizado e as direções possíveis são: essa direção pode estar apontando para a horizontal, vertical e às vezes diagonal também, que são como se fossem direções, é como se você estivesse mostrando a rua, a casa, ou você estiver fazendo essas medidas com o seu braço. O sentido trata-se para onde o vetor atua de acordo com sua direção. Então, o sentido ele precisa da direção. É tanto que quando eu vou determinar o vetor, eu vou sempre falar direção e sentido. Eu sempre falo os dois, tá bom? Ele é dividido em direita e esquerda. Pronto, aqui, essa parte tem no livro de vocês, é bem interessante. É a representação gráfica de um vetor. Para mim representar um vetor, eu vou estar determinando uma seta, tá? Que ela tem um ponto de partida e tem uma extremidade. Essa extremidade ela é representada por uma ponta, como se fosse de onde ela saiu e para onde ela está indo, tá? E também, galera, temos aí esse V com esse tracinho em cima. Esse V com esse traço em cima significa o quê? Significa que temos aí um
vetor resultante ou estamos trabalhando com vetor. Toda vez que vocês veem um número que tiver um tracinho que tem essa característica acima, estamos trabalhando com medidas de vetores ou medidas vetoriais. E aí você vê um cálculo que fala sobre o vetor do espaço, da distância dos raios solares para a Terra. Vocês estão vendo? Existe um vetor. Então, tem uma seta, um vetor, que vai indicar qual é a incidência de Sol em qual local da Terra está recebendo essa incidência solar. E aí a gente vai falar sobre a soma desses vetores. Como professora, eu vou somar esses tracinhos? Pronto. Normalmente a gente vai trabalhar com módulos também que são números. Mas quando não tem os números, a gente trabalha com as setas mesmo. Chamamos de vetor resultante, que é a soma de duas ou mais, tá? Vetores. Ó, você observa que eu tenho o vetor A, o vetor B e o vetor C. Não tem número, não tem medidas, mas eu sei que o vetor A é maior do que o vetor B, que é maior do que o vetor C. Quando eu vou somar, aí ele botou o vetor resultante é igual à soma do vetor A mais o vetor B. Se eu for somar elas duas, eu vou montar aí, ó. Você vê, ele uniu aqui embaixo, ó. Ele uniu o vetor A mais o vetor B e deu origem a um vetor resultante, tá? Aqui, ó, da mesma forma nos três desenhos. Aí embaixo ele fala a soma de dois ou mais vetores. Quando eu estou trabalhando com mais vetores, ele vai fazer um traçado não apenas de uma seta resultante, mas de outra também que está enquadrada. É como se você estivesse somando um mais dois. E aí você vai colocando o resultado final. Nesse caso, você desenha o resultado final. E você observa que aqui em A, direção, ó, sentido, tá indo da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Você vai dizer se está indo na horizontal ou na vertical. Então, tudo isso importa quando vocês estiverem determinando aí. Ó, a subtração dos vetores acontece da seguinte maneira. É complicado você ir lá, subtrair um valor com o outro e pronto. Se esse valor, galera, der negativo, você vai colocar ele em módulo, porque a gente não trabalha com grandezas vetoriais negativas, tá? Você vê que aí embaixo ele até colocou um valor negativo de seta, mas normalmente a gente coloca um módulo para tirar esse valor positivo, que é o que a gente estudou lá em matemática. E os vetores, você observa que ele sempre vai ter, às vezes, um lado contrário. Então, o vetor A menos o vetor B vai dar um vetor resultante. Quando ele diz aí o vetor nulo, quando for nulo, eu não vou ter nem direção e nem sentido desses vetores. Então, isso é a subtração, tá? A multiplicação por um escalar, ele ocorre que ele vai trabalhar com dois vetores e um vai multiplicar o outro. Então, ele fica aí com 2b. Ah, e esse menos 0,5. Pronto, esse daí você vai colocar em módulo para que esse valor se torne positivo, para que eu não trabalhe com vetores negativos. Pronto, e aqui temos a regra do paralelogramo. Essa regra é a mais usada para você somar e realizar aí as contas de vetores. Normalmente eu trabalho com vetores sem numeração, tá? E aí ele fala o vetor 1, o vetor 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor 1 e eu vou unir a um vetor 2. É como se fosse uma soma. Quando eu uno esses dois vetores, eu vou formar um desenho geométrico que na matemática eu denomino ele como sendo o quê? Um paralelograma, ó. Ó o formato de paralelograma. E aí eu fiz o quê? Eu tracei aqui, tá em vermelho, um segmento de reta ou um segmento vetorial que chamamos ele de vetor resultante. Quando eu criei esse paralelograma e esse vetor resultante, eu criei duas medidas de ângulo. Eu vou trabalhar com o ângulo agora. Quando eu vou trabalhar com ângulo, eu vou focar em quê? Em módulo resultante, módulo de um vetor resultante, que vai ser igual ao vetor 1
módulo, mais vetor 2 em módulo, mais 2 vezes o vetor 1 em módulo, vezes o vetor 2 em módulo, vezes o cosseno do ângulo que formou aqui no nosso paralelogramo, tá bom? Então, essa é a forma que você tem de calcular. Se você não tem números, você pode muito bem apenas formar paralelograma e traçar aí a sua segmento de reta resultante. E aqui temos alguns casos particulares. Os vetores de mesma direção e mesmo sentido, eles vão possuir um ângulo igual a zero. Por quê? Ó, mesma direção e mesmo sentido, eu vou traçar um único vetor resultante para ele. Quando eu tenho vetores de mesma direção e sentidos opostos, ou seja, quando ele tem essa característica aqui mesma, eles vão ter o quê? Mesma direção, só que sentidos opostos. Quando eu tenho isso, o que ocorre? Eu vou ter que trabalhar, ou seja, como é que eu trabalho? A intensidade, pessoal, ela vai ser o quê? O vetor 1 vai ser igual ao vetor de A menos o vetor de B. Se A for maior que B. Se B for maior, eu vou fazer B menos A. Sempre eu coloco o maior número na frente. A direção é a mesma dos dois vetores. Só que o sentido mudou. Como o sentido mudou, ele vai adquirir uma característica angular de 180 graus. E ele fala o seguinte, o vetor 1 é o mesmo vetor de maior módulo. Então, você vai sempre considerar o vetor que tem o maior módulo. Aqui entre A e B, quem é que tem o maior numeração ou maior distância? Vai ser o A. Então, você vai considerar o vetor que tem o maior módulo, tá bom? Aqui fala mais um pouquinho sobre as multiplicações, isso tem no livro de vocês, tá, galera? A gente vai multiplicando aí, ó, o vetor A tem módulo igual a 2 unidades e será multiplicado por 3 nesse caso. O vetor resultante em B terá a mesma direção e o mesmo sentido do vetor A. Então, se tem a mesma direção e o mesmo sentido, fica bem mais fácil trabalhar com multiplicações, tá? Então, aí ele falou o quê? Que tem que ser multiplicado por 3, vocês observam? Ó, vetor B igual a 3 vezes A, vetor B igual a 3 vezes 2, que é a medida do vetor A, que cria um B resultante igual a 6 unidades. Isso aqui é quando você estiver trabalhando com substituição numérica. Então, você vai sempre substituir para a quantidade aí que está sendo exposta pelo gráfico. Aqui no A eu tenho 1, 2. No B eu tenho 1, 2, 3. Tá vendo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando antes o B tinha 3. Só que aí quando ele multiplicou por 2 ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Tá? Isso é interessante para vocês verem. E tem as características do vetor resultante na multiplicação, que fica aí para vocês dar uma olhadinha no livro de vocês e estar tirando as dúvidas aí. Por que eu pedi vocês para assistir o filme lá dos Jogos Vorazes? Os Jogos Vorazes, ele trouxe aí além da história do filme, ele trouxe para vocês um instrumento que trabalha praticamente com todas as características de vetores. Como assim, professora? O arco, flecha. Você precisa ter direção, sentido, módulo, às vezes. Mas para você trabalhar com esse instrumento, ele tem que ter principalmente direção e sentido. Porque se não tiver, como é que você vai lançar a flecha? Como é que a flecha alcança o seu alvo? Então, o que é interessante, como é a habilidade, a força, a forma como visualiza, como você trabalha com esse arco-flecha. Temos aí também algumas competições que trabalham com isso, ou algumas séries que falam sobre a questão da força emitida, como é que você vai conseguir determinar também essa medida. Um exemplo também bem comum utilizado em casa, coisa de criança que não chega tanto a como se fosse o arco flecha, é a baladeira. Você precisa de uma direção e um sentido para que você venha jogar a sua pedra. No caso aí é diferente, né? Mas você veja qual é o significado da utilização. Então, assim, quando eu pedi para vocês fazer aquela atividade, vocês viram
que no filme, teve até alguns trabalhos que me enviaram que eu dei uma lida, que eu gostei muito, eles observaram várias características dentro do nosso conteúdo de vetores e também características por fora, questões de liberdade, democracia e todas essas questões que a gente trabalha no nosso cotidiano. Então, pessoal, vetores, ele não se aplica só aqui, professora, eu vou calcular, para que eu vou usar isso? Mas ele trabalha com mais, ele trabalha com a percepção, com direção, com sentido, uma característica que a gente precisa estar ali observando e trabalhando, tá bom? Nosso dia a dia em casa, até mesmo quando você está dirigindo, você tem que ter aí uma direção esquerda, direita, você tem que estar por dentro disso. E as grandezas vetoriais, ela trabalha permanentemente com isso. Além das grandezas que trabalha com medidas de temperatura, de massa e dentre outras, que é importantíssimo para o nosso dia a dia e nosso futuro também, tá bom? E aqui, galera, tá um, um mapa mental que tem umas características aí sobre os nossos vetores, fala sobre o modo, segmento de reta orientado, que a gente sempre coloca a ponta da seta como orientação. Temos aí a questão do módulo, que é quando você transforma o número negativo, colocando ele em positivo, quando a gente já vai tratar de quantidade. Temos aí as setas paralelas, segmento de setas paralelas, segmento de setas opostas. Temos as questões perpendiculares, que é lá na formação lá do paralelogramo. Temos também aí a questão do resultante e dentre outras características aí que a gente vai trabalhar mais à frente, tá? Então, pessoal, veja, leia o conteúdo, observe. Vou estar disponibilizando esse material para vocês. Dá uma lida, dá uma estudada, viu? E as dúvidas a gente vai tirar aí no decorrer. As atividades, vocês vão fazer as atividades do livro referente ao capítulo, tá? 6, tanto do livro quanto do caderno suplementar, viu? E vocês terão aí uns dias para poder entregar essa atividade, tá? E as listas de vocês, quem tiver mais dúvidas em relação, pode mandar mensagem que eu vou tirando aí para vocês no decorrer, tá bom? Então, galerinha, até a próxima aula, viu? Estudem, visualize a plataforma, veja as videoaulas, tire dúvidas aqui, coloque comentário aqui, ou chame nos nossos canais de comunicação, tá bom? Então, até a próxima aula e estudem. Tchau, tchau, galera!